quando Maquela do Zombo foi confrontado. Eu entrei por um acidente, mamãe. Estava a visitar, porque quando terminei os estudos de teologia e pastoral, eu era jovem, 27 anos de idade. Muito jovem, né? Gostaria de voltar lá. Sabe que quando me viram eu a trabalhar na igreja do Congo, que veio me pegar, a dizer, a igreja batista, onde cresci. Ah, esse miúdo que está a fazer um trabalho que mudou a igreja no Congo, finalmente Moaneto, você fala que Congo, ela que não fala que Congo. Moaneto significa nosso filho. E então, vieram me buscar. Os velhos, na fase de exílio, há uma coisa que nós temos que valorizar desses velhos que a maioria já foi-se embora. Optaram por 3 objetivos. A igreja no exílio, recusaram de criar uma igreja lá, separada. Integraram-se nas igrejas batistas que lá estavam, porque são os mesmos missionários até. Mas optaram por 3 pontos que eu considero muito importantes e gostaria mesmo que as vossas gerações saibam um pouco mais e desenvolvam isso. O primeiro ponto chamavam Dilo Kiatsi, Dilo Ki Angola. Chorar para Angola, o país. Todos os meses organizavam culto específico para o choro para Angola. Já falei disso numa das reuniões, duas vezes. Perdemos um velho, que foi o secretário na missão de Bembe, que morreu em pleno culto. Eu estava naquele culto, quando ele, ao fazer a oração que chamava de intercessão, certamente o sentimento tocou e depois caiu no chão. Ele está a orar e caiu no chão. Foram lhe pegar, tenta suscitar e leva no hospital, faleceu. E esse velho foi o secretário da missão lá no Bembe. Quer dizer, ver esse tipo de coisas, se dedicavam a isso. Segundo objetivo, que vá haver a vida. Por quê? A igreja teve tanta força e muita gente se dava. Nós fomos corridos. A igreja proibida não pode estar a funcionar mais em Angola porque fomos tratados de terrorista. Esta é a Igreja Evangélica Batista em Angola. O nome não estava aí, era Igrejas Batistas no norte de Angola. Então, corridos e lá no exílio criaram esse como um ato todos os meses. O culto para o país, mas ao mesmo tempo a trabalhar. E o terceiro objetivo é isso que eles chamavam preparar a igreja de amanhã. E essa igreja de amanhã é a igreja que somos hoje. É a igreja que somos hoje. Então, quando vieram me pegar, quando souberam que o jovem a quem atribuir essa ação administrativa na igreja no Congo é angolano. E o meu xalá é que não me traiu. Era Antônio Daniel, eu era Antônio Daniel. E ele que disse, não, eu não sou filho. Então ele explicou porque me vi da infância até crescer. Ele explicou o que eu era. Então, vieram me buscar. E quando vieram me buscar, naquele tempo a missão do Bembe é a igreja do Bembe. A missão de Kibokolo é a igreja de Kibokolo. A missão de São Salvador é a igreja de Kibokolo. Eram 3 igrejas grandes. Ok? Porque a Bembe, na tradição batista, só quando as igrejas decidem juntar-se que se torna uma igreja. Mas quando criada, é uma igreja, cada uma igreja tem a mesma autonomia, tem a mesma autoridade. E ao trabalharmos, quando me colocaram no jogo, e descobrimos que estavam a enfrentar problemas sérios com a igreja no Congo. Porque a igreja batista no Congo não tem a quantidade de pessoas que os angolanos fugindo como refugiados lá, e é que fazem encher as igrejas lá. Até no Cumbu é a mesma coisa. Né? Quem dava mais são os angolanos. Desculpa lá. Estão a me entender? Então, quando a igreja os metodistas angolanos chegam lá, eles, por acaso, não podem falar Kikongo, não podem falar em francês. Então, eles receberam a autorização de ter culto separado depois do culto geral. Nós
Não necessitávamos. Falamos a mesma língua, tratamos os mesmos assuntos e tudo, achamos que e são a mesma missão, a mesma doutrina. Mas a Igreja do Congo não se interessava com aquilo que os velhos estavam a chamar de Igreja de Amanhã. Orar pelo país, procurar os perdidos, mas esse período, voltando na igreja, tem que estar também a pensar na igreja amanhã. Então, esses 3 factos, para mim, são muito importantes na igreja de hoje. Nós temos que saber que a igreja que somos hoje deverá ser amanhã alguma coisa. E fazermos o que devemos vai permitir que a igreja seja amanhã. Essa é a outra lição importante que eu quis partilhar convosco.